E agora a gente volta a falar sobre os estragos causados pela chuva aqui em Santa Catarina. Já são 10 as cidades que decretaram situação de emergência. Sigo movimentando as nossas equipes ao vivo. É a Andriele Zambonin que está chegando agora com todas as informações para a gente. Andriele, quais cidades são essas? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Oi, Márcio, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral, né? Como você já disse, 10 municípios aqui de Santa Catarina já decretaram situação de emergência e o maior impacto desses decretos é a agilidade nos serviços de assistência humanitária prestada por esses municípios. Ou seja, com os decretos de emergência publicados e validados, os municípios têm mais autonomia e recebem recursos da Defesa Civil para poder prestar essa assistência humanitária aos atingidos, seja aí com a distribuição de itens de assistência humanitária, distribuição de colchões, alimentos e tudo que essas pessoas que foram atingidas pelas chuvas precisam nesse momento. A gente tem a lista aqui dos municípios, né, que já decretaram situação de emergência. Então a gente tem Balneário Camboriú, Governador Celso Ramos, Tijucas, Biguaçu, Florianópolis, Porto Belo, São José e Ilhota, que já estão confirmados com o decreto, e Itapema, que segundo o governador Jorginho Melo disse na coletiva que ele prestou hoje de manhã, deve então decretar a situação de emergência, deve enviar o decreto aí já nas próximas horas, já entra também nesse cálculo. Ainda na coletiva dada pelo governo do estado hoje de manhã, foram atualizados os números das pessoas atingidas, já são quase 900 pessoas fora de suas casas por causa da chuva. São 781 pessoas desabrigadas e 104 desalojadas, ou seja, mais de 100 pessoas que precisam ir para um abrigo aqui de Santa Catarina, que não tem casa de parente, de familiar ou de amigo, que não tem para onde ir. E é por isso que muitos abrigos foram abertos em diversas cidades aqui do nosso estado. Entre essas cidades que têm abrigo aberto, a gente pode citar Porto Belo, Ilhota, Penha e outros municípios que estão se organizando para atender essa população. A gente traz também a triste notícia de que hoje de manhã foi confirmada a primeira morte em decorrência da chuva aqui em Santa Catarina. Foi em Governador Celso Ramos, um pescador estava exercendo a sua atividade, estava pescando, quando foi atingido pela correnteza e foi levado então pela correnteza. Ele não sobreviveu, o corpo dele foi encontrado hoje de manhã e a morte foi confirmada pelas autoridades aqui de Santa Catarina. Além disso, vale também a gente trazer algumas informações de trânsito. E eu começo atualizando o trânsito da BR-101 em Biguaçu. A gente tem algumas imagens que vão aparecer aí na sua tela, você acompanha comigo agora. Próximo à entrada de Governador Celso Ramos, o trânsito está totalmente bloqueado nos dois sentidos da BR-101. Isso porque uma cratera se abriu no meio da pista e o asfalto cedeu. Isso tudo em decorrência do volume de chuva, a quantidade de chuva fez então esse asfalto ceder. E aí eu aproveito e te trago alguma alternativa. Primeiro, a principal orientação da Defesa Civil é, se puder evitar ir para essa região da BR-101, evite, não vá para essa região, até porque ainda tem pontos de alagamento em cidades próximas ali, então o indicado é não ir para essa região. Mas se por algum motivo você precisa passar por esse local, pela BR-101, nesse trecho onde está bloqueado em Biguaçu, a rota alternativa é o contorno viário da Grande Florianópolis, ou para os motoristas que saem do norte, eles podem acessar pelo quilômetro 176 entre Tijucas e Governador Celso Ramos, e essa é uma pista que não tem previsão para ser liberada. Aproveito também para atualizar a situação do Morro dos Cavalos, em Palhoça, que tinha uma previsão para ter o trânsito interrompido a partir das 11 horas da manhã de hoje. Mas a Polícia Rodoviária atualizou de novo a informação e a previsão é que o trânsito por ali continue liberado. E é claro, a gente vai seguir acompanhando todas as informações. A gente fala ainda hoje da situação de Joinville, município que registrou 90 milímetros de chuva. Então daqui a pouco eu volto com todos esses detalhes, Márcio. Alertas importantes. Combinado, Andriele, muito obrigado. Te espero aqui daqui a pouco novamente. Ela que vai conversar com a Defesa Civil ao vivo para trazer o alerta para as próximas horas, porque ainda temos previsão de mais chuva aqui para Joinville.